Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Museu de Zoologia. A gente está dando continuidade à celebração do Dia de Darwin 2020. Sejam bem-vindos também aos que nos assistem remotamente via IPTV da Universidade de São Paulo. Hoje a gente vai estar recebendo aqui a professora Patrícia Izar, do Instituto de Psicologia da USP, que vai conversar com a gente sobre o comportamento reprodutivo e parental de fêmeas de macaco prego. Então, muito obrigada, Patrícia, por contribuir no nosso evento e, por favor. Eu que agradeço muito, Isabel, e aos organizadores todos da semana aqui, do Museu de Zoologia, as pessoas que estão presentes, quem está assistindo pelo IPTV. É a segunda vez que eu participo dessa semana, e faço isso com muito orgulho. Acho muito importante esse evento que vocês organizam, tanto para celebrar esse nome tão importante da ciência para nós, e acho também esse papel de divulgação científica, eu acho extremamente importante. Então agradeço muito por essa nova oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, então, como a Isabel já antecipou, eu vou falar sobre comportamento reprodutivo e parental de fêmeas de macaco prego, dei esse nome engraçadinho, parceira fogosa, mãe zelosa. Vocês vão entender ao longo da palestra o porquê. Agora eu vou me confundir aqui com os aparatos, vou ficar um pouquinho mais para cá. Bom, e por que então a gente deve ou pode falar de comportamento reprodutivo e comportamento parental nessa semana em que a gente celebra então Darwin, falando sobre teoria da evolução? O que a gente tem a dizer sobre comportamento reprodutivo e parental que é relevante para essa homenagem, vamos dizer assim, esse resgate da teoria da evolução? Bom, na verdade, o comportamento reprodutivo já chamou a atenção do Darwin, na verdade até como um problema para ele, Eu gosto dessa frase em que ele diz que a visão das penas, da cauda do pavão, deixa ele enjoado, doente com isso, porque ele estava ali formulando a ideia dele de evolução, pensando em competição e em vantagens para a sobrevivência. E aí, a partir dessas características, ele começa a pensar em certos traços teriam evoluído por uma vantagem de sucesso reprodutivo e nem tanto de sobrevivência. Não parece tão diferente, mas o pensamento dele, isso demorou um pouco a se encaixar e ele precisou pensar nesse outro elemento da seleção natural que ele chamou de seleção sexual, justamente para diferenciar essa vantagem em sobrevivência ou em sucesso reprodutivo. E o que chamou bastante a atenção dele já, e que é o que a gente sempre vai encontrar em literatura, nos livros sobre comportamento animal, é essa diferença nas estratégias reprodutivas ou no comportamento reprodutivo de machos e de fêmeas. Então, o que Darwin já observava, que muito comumente, ou mais comumente, os machos competem entre si por acesso a parceiras reprodutivas e as fêmeas são escolhedoras. Então, ele formulou que há dois elementos da seleção sexual: a competição intrasexual, majoritariamente ocorre entre machos, majoritariamente no sentido da grande maioria das espécies, e esse componente da competição intrasexual, da seleção sexual, é responsável pelas características, então, respondendo a esse efeito, que evoluem certas características de machos por dar mais vantagem nessa competição entre eles pelas fêmeas. Da mesma forma, a seleção intersexual diz respeito ao efeito ao longo da evolução da escolha
de indivíduos de um sexo por indivíduos do outro sexo. Mais comumente, o que a gente vê é características de machos evoluindo porque são mais atraentes para fêmeas, né? Eu vou falar mais para frente de um componente que Darwin não identificou, que é o conflito sexual. Então, é outra forma da gente olhar para esse efeito de competição, na verdade, uma competição intersexual, né? Então, ali no slide a gente vê que a competição intrasexual gera características que são chamadas de armamentos, né? E a competição e a seleção intersexual gera os ornamentos, tipicamente nos machos, né? As ideias sobre seleção sexual de Darwin, elas se sustentam bastante, geraram grande parte da pesquisa da biologia moderna, testando as ideias dele, e muitas dessas ideias continuam se sustentam, né? Então, a gente como comunidade científica conseguiu mostrar que a seleção sexual ocorre de fato e que realmente, em geral, machos competem e fêmeas escolhem. Mas a gente nota que a intensidade dessa competição pode variar bastante entre espécies e muitas pesquisas foram sendo desenvolvidas nos ajudando a compreender por que a seleção sexual ocorre e por que, mais comumente, machos competem entre si por fêmeas e fêmeas são escolhedoras. Eu falo da biologia moderna, mas quando a gente vai olhar as datas, né, a gente já tem aí quase meio século dessas ideias modernas, né? Então, o Robert Friedrichs fez uma contribuição enorme para a gente entender esse padrão de diferenças entre machos e fêmeas, ao perceber o que a gente chama de dilema adaptativo, um trade-off entre investir em reprodução e investir numa cria já produzida, né? Então, na verdade, o que ele percebeu é que o investimento em uma cria tira a oportunidade de uma nova reprodução, né? Então, esse é um dilema adaptativo. Ele se baseou em algumas ideias que eu vou mostrar já, mas ele mostra que esse maior investimento em cuidado parental, esse maior investimento parental, tira da jogada esse sexo que faz maior investimento da reprodução. Então, com isso ele se torna mais limitado, é o sexo mais escasso. E isso faz com que, então, ele seja um recurso de competição pelo sexo que está investindo mais em reprodução. Tipicamente, fêmeas fazem mais investimento parental, gerando uma competição maior entre machos por esse recurso que acaba se tornando mais escasso, que são as fêmeas. Então ele liga a seleção sexual e investimento parental, ele baseou suas ideias, ele liga aí esses conceitos da evolução da misogamia, né? Então com a reprodução sexual e a evolução de dois tipos de gametas. Então, por definição, o sexo masculino é aquele que tem o gameta especializado na mobilidade, com poucos recursos do desenvolvimento do embrião, que é normalmente super numeroso e bastante móvel, né? Então, já o gameta está mais especializado em fecundar, né? Enquanto, por definição, o sexo feminino é aquele que tem o gameta menos numeroso, maior, mais volumoso, que tem mais recursos para o desenvolvimento do embrião. Então, para o Friedrichs, o investimento parental maior está de cara no gameta, né? Ele também usa o princípio de Bateman, e que tem a ver justamente com essa produção muito maior de gametas pelos machos. Então, machos têm um sucesso, uma fecundidade maior ao ter um número maior de parceiras, e isso não é verdade para fêmeas. Mesmo copulando com mais machos, a fecundidade de fêmeas não aumenta. Esse princípio de Bateman, há alguns artigos que discutem, porque ele formulou essas ideias, fez um trabalho com drosófilas que aparentemente não conseguiu ser replicado. Então, ele se sustenta bastante em teoria, a gente continua se baseando, mas há alguns autores que questionam, mas formam a base desse pensamento
dos triggers. Os triggers formulam bem dessa forma. Fêmeas estão limitadas na reprodução, fêmeas de cara para um investimento parental maior. Então, por que perder esse investimento parental maior que já foi feito desde o gameta, né? E procurar maior sucesso reprodutivo? Na verdade, mais modernamente, o que se pensa é que quem investe menos em cuidado parental é quem tem mais a perder, deixando de investir em nova reprodução. Então, quem tem mais machos, que tem maior possibilidade de maior sucesso reprodutivo, investindo mais em reprodução, é que não investe tanto em cuidado parental. Porque que inversão de raciocínio. Todos os testes dessas ideias, seja pela perspectiva do trigger, ou com essa perspectiva um pouquinho mais invertida, são testados em espécies que têm a reversão dos papéis sexuais, né? Então, se percebe que esses princípios funcionam. Estou indo um pouquinho rápido, porque isso tudo é uma introdução para a gente chegar no macaco prego, né? Bom, como eu disse, retomando, o Darwin desenvolveu grande parte das ideias que geraram a pesquisa moderna em reprodução, mas era lá o Darwin na era vitoriana, pensando, né, nessas fêmeas cuidadoras, investir. Na verdade, ele nem estava pensando tanto nas fêmeas quando ele estava falando de seleção sexual, e pensava assim, nos machos como tendo um papel ativo na reprodução, né? E isso, de vez em quando eu aperto ali, permanece bastante forte em grande parte das teorias e das hipóteses que se formulam sobre o comportamento reprodutivo em animais, incluindo a nossa espécie, né? Então, nesse sentido, o próprio sistema de acasalamento é visto como fruto de estratégias de machos na reprodução. Então, resulta da habilidade de um macho para monopolizar fêmeas sexualmente reprodutivas. O melhor dos mundos para os machos, de acordo com essas ideias, é ter um harém, é um macho poligínico. Um macho copulando com diversas fêmeas, tendo sucesso reprodutivo com diversas fêmeas. Quando é que esse parece ser o padrão de fato mais observado na natureza? Quando é que esse padrão se quebra? Então, uma das ideias mais fortes, especialmente para mamíferos, é que fêmeas são esse recurso limitante para os machos. Então, quando fêmeas estão distribuídas em territórios pequenos, muito distantes entre si, fica muito difícil para um macho conseguir monopolizar várias fêmeas. Se ele copula mais ali, ele sai, tem que andar muitos quilômetros, ou, dependendo da espécie, muitos centímetros, para encontrar uma fêmea, ele vai daqui e outro vem, né? Então, na verdade, é melhor estar com uma só, por essa dificuldade de monopolizar várias fêmeas. Mas é a estratégia dos machos, é os machos que estão determinando o sistema de acasalamento por essa perspectiva. Em primatologia, essa perspectiva também é dominante, ou tem sido dominante. Há poucos exemplos, o estudo da seleção sexual em primatas, ele é bastante focado no sexo masculino, porque na maior parte das espécies se considera que o que há de seleção sexual é competição intrasexual, são machos, a gente viu no slide anterior, né, nem vou voltar, mas eram babuínos em luta de fato, nessas espécies em que os grupos têm muitos machos e muitas fêmeas, há lutas durante a época reprodutiva. Ou mesmo nessas espécies que fazem harém, como os gorilas, esse próprio dimorfismo sexual é considerado o resultado de uma luta anterior por status, né, por essa condição de macho dominante. Então, o que está determinando esse sistema de acasalamento poligínico do tipo harém e esse dimorfismo sexual é a competição entre machos. Mesmo que agora, na época, já estabelecido, na época reprodutiva, essa competição não se observe tanto. E são muito raros os exemplos em primatas, diferentes de aves, em que a gente vê
tantas espécies com machos super vistosos, super coloridos. Em primatas, pouquíssimas espécies os machos apresentam características que podem ser consideradas ornamentos, frutos de seleção sexual de escolha por fêmeas. Então esse é o quadro tradicional. E a fêmea, então, em primata, é considerada, para a reprodução, ela está no papel passivo, obedecendo a conversão de machos, sendo monopolizada, mas aí ela investe bastante em cuidado parental, em cuidado materno. Tipicamente, primatas nascem bastante dependentes de cuidado do seu desenvolvimento inicial, embora eles já tenham uma boa capacidade de termorregulação, nasçam com um tamanho relativamente grande, com pelos. Eles são totalmente dependentes para a locomoção no início do desenvolvimento, eles são transportados pelas mães e, como todo mamífero, para a alimentação, né? A alimentação deles é toda de aleitamento. E a infância primata, então, é considerada por muitos um período de forte vínculo entre a mãe e esse filhote. Além da mãe, ela é o centro do universo do filhotinho. Durante todo o seu desenvolvimento, ele vai aprendendo o que é alimento, vai aprendendo a respeito de relações sociais. Ela funciona como uma base segura para a exploração do mundo. Faz até um elevadorzinho aí. Tá bom, botei esse filminho só para abusar da fofura. Bom, então, nossa, já falei um monte, né? Então, as fêmeas de macaco prego são um exemplo que foge um pouco ao padrão típico de fêmea de primata não humana. Elas têm um papel ativo na reprodução. Elas escolhem um macho para a reprodução e elas aqui apresentam todo um padrão de corpo que eu vou mostrar para vocês já já. E como mães, elas são até um exemplo bem exagerado do padrão primata de um envolvimento muito intenso e prolongado no cuidado materno. Eu vou mostrar para vocês 2 estudos que a gente tem sobre o cuidado. Antes disso, eu lembrei que eu precisava contar um pouquinho para as pessoas que têm macaco prego, às vezes eu acho que todo mundo sabe quem é macaco prego. E macaco prego, então, hoje é um gênero de 8 espécies de primatas neotropicais, com uma ampla distribuição pela América do Sul. Eu digo hoje porque até 10 anos atrás todas essas populações eram consideradas uma única espécie de macaco prego. Hoje, aplicando um conceito biogeográfico de espécies, não pressupõe isolamento reprodutivo necessariamente, né? A gente então identifica 8 espécies diferentes e com toda essa ampla distribuição geográfica, eles ocupam uma diversidade de ambientes, uma diversidade de características ecológicas no que se refere à fisionomia vegetal, portanto ao tipo de alimentos, portanto ao risco de predação a que estão submetidos, e apresentam uma correspondente diversidade comportamental. Então é sempre interessante a gente testar hipóteses sobre comportamento nesse grupo de primatas, né? Eu particularmente, dentro do meu grupo, né, tenho estudado lá em cima, não vou lá pegar o apontador, mas lá em cima vocês estão vendo aquele loirinho, os sapazes dividinosos, que eu vou falar bastante dele. Aqui no meio, os sapazes xantocéricos, que é um macaco prego que ocorre no sul da Bahia, na Mata Atlântica do sul da Bahia, e mais aqui embaixo, os sapazes nigritos, que é o macaco prego do sul e do sudeste, da Mata Atlântica do sul e do sudeste, e também tenho, junto com uma colaboradora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Renata Ferreira, a gente também estuda uma população de sapazes claros. Hoje eu vou falar um pouquinho de nigritos e depois um pouquinho de libinosos e xantospermos. Antes de continuar, eu sempre gosto de contar que todos os trabalhos que eu apresento são frutos desse grande grupo de colaboradores, estudantes e assistentes de campo que estão aí nessas 3 áreas de ocorrência natural dos primatas,
seria impossível para mim estar em todas elas ao mesmo tempo. Então, esse trabalho depende bastante dessa equipe bastante grande que eu tenho, alguns que estão aqui hoje, algumas, né? Estão aqui hoje. Então, não vou citar todo mundo nominalmente, mas é uma equipe muito grande e que conta, toda essa pesquisa só é possível porque a gente conta com os auxílios da pesquisa e as bolsas de FAPESP, CNPq e CAPES. Gente, é importante lembrar. Bom, então o primeiro estudo que eu vou apresentar para vocês é esse sobre o comportamento reprodutivo, um trabalho que a gente fez sobre a seleção sexual e a escolha de fêmeas nessa população de Mata Atlântica aqui de São Paulo, então uma população de sapágios negritos. O interessante do macaco prego, como eu disse, então, é a escolha de fêmeas, embora haja evidências de competição intrasexual, de competição entre machos para o sucesso reprodutivo. Então, eles têm um comportamento após a cópula, é muito interessante de ver, eles ficam muito tempo, continuam se cortejando após a cópula, o macho fica rodeando a fêmea, eles têm todo um ritual bastante interessante, que é consistente com uma ideia de vigia, de guarda da parceira, que pode ser uma conversão de primato, dele evitar que um outro macho copule com ela depois dele. O dimorfismo sexual acentuado, o macho de dominante de macaco velho pode ser 3 vezes maior do que uma fêmea, então é considerado o maior grau de dimorfismo sexual entre os primatas neotropicais. Então isso tudo falaria a respeito de competição entre machos. No entanto, é um exemplo super chamativo da escolha por fêmeas em termos de comportamento. O sucesso reprodutivo maior de macho dominante, que tanto a gente tem evidências por observação de cópulas, então o sucesso maior de cópulas, mas hoje a gente já tem evidências também por análises genéticas de que o macho dominante é o pai da maior parte das crias de um grupo, é produto dessa escolha ativa por fêmeas, e a gente vai ver um exemplo, embora eu esteja mostrando aqui o trabalho do Negritos, a gente vai ver um trabalho da gente com a população de libidinosos, que é uma população que usa ferramentas, então as fêmeas até incorporam ramos de árvores nesse comportamento delas. Eu vou mostrar então um filminho para vocês terem ideia do que é esse comportamento proceptivo exuberante de fêmeas de macaco prego. Vamos esperar que funcione, né? Que isso aqui eu esqueci de testar. Então, esse é o macho dominante aí comendo, não dando a menor bola para a piaçava. Isso não se faz com o macho dominante, eu esqueci de contar isso. Elas se aproximam perigosamente do macho dominante. Embora ele não seja muito agressivo, ele não gosta dessa aproximação tão íntima, né? Então, quando ela está no período proceptivo, ela fica se aproximando, tocando, solicitando, mesmo quando ele está comendo. Vai fazer catação aqui. Veja, ela quer chamar atenção, ele está dormindo e ela vai chamar atenção dele. Vê como ela assim ficou um pouquinho temerosa quando ele se mexeu. Então, usando um elemento para chamar a atenção dele. Vê, ela está se arriscando, né? Aqui ele realmente agrediu. Então, não somente a fêmea escolhe, como o macho ela segue o dominante, como ele é bastante resistente. Aqui ela está fazendo catação com a boca. Aqui ela usa o galho para chamar a atenção dele.
um ramo. Quanto tempo pode durar isso? 5 dias. Nossa, ela atrás dele, assim? E aqui a gente nem está ouvindo bem as vocalizações, né? Às vezes é insuportável até pra gente. Por isso que eu acho que ele fica às vezes agressivo. Veja. Porque ela passa o tempo todo seguindo o macho. Então, de fato... É intensiva. Então ela tem toda essa exibição, o comportamento, a face, né, que ela põe para trás. E aqui, mesmo essa expressão que a gente está vendo durante a cópula, muitas vezes elas fazem também essa expressão facial na solicitação. Tá vendo? Aqui a gente vê ela fazendo a solicitação. Tem bastante face a face. Aqui ele já está mais interessado. Então, esse tipo de comportamento a gente só vê quando ela está nesse período proceptivo. Essa aproximação, essa troca de olhares tão intensa é só durante esse período. E elas ficam totalmente focadas no macho dominante. Ele é bastante resistente no início e no fim do período, ele só fica envolvido e copula, de fato, no pico da fertilidade. E as fêmeas férteis hoje? Não, uma por vez. Então isso também facilita a monopolização, né? Aqui é um joguinho. Acho que aqui tá bom. Agora eles estão descansando em paz. Vocês viram, na verdade, a gente fez uma montagem, né, com várias fêmeas. Bom, então a gente se aproveita dessas condições do avícola, que a gente faz filmagens tão boas, locais modelos, a gente não consegue nem estando ali observar também, porque aí eles ficam na copa, com folhas, a gente vê copas, vê pedacinhos dessa cor toda, mas não consegue ver com toda essa riqueza de detalhes como a gente vê na Boa Vista, né? Mas isso nos intriga. O que significa essa escolha do macho dominante pelas fêmeas de macactérias? E essa escolha que ela é feita, em termos de comportamento, ela é feita de uma forma tão exuberante e tão óbvia para o próprio macho, né? Então, na literatura, há duas hipóteses. Uma, de que as fêmeas têm preferência por alguma qualidade desse macho dominante, como a dominância, na verdade, não é uma característica intrínseca de qualquer macho, ela é fruto das relações dentro do grupo. Um macho pode atingir a dominância por acaso, ele vai atingir esse tamanho grande e tudo mais depois que ele é dominante. Então, essa qualidade talvez seja uma tolerância aos filhotes, prover acesso a melhores fontes de alimento que ele pode controlar e expulsar outros indivíduos dessa fonte. Ou a
hipótese, então, advinda do conflito sexual, que seria, na verdade, elas escolhem o macho dominante para evitar a coerção dele ou o infanticídio de seu filhote por ele. Essa hipótese, então, ela vem dessa ideia que não estava dentro das formulações iniciais do Darwin sobre seleção sexual. Essa ideia de conflito sexual, ela é mais recente na literatura e vem de uma ideia de que talvez a reprodução não seja essa harmonia, um interesse comum entre machos e fêmeas pelo seu sucesso reprodutivo, mas talvez aquilo que é vantajoso para fêmeas seja diferente do que é vantajoso para machos, e isso estabelece então uma evolução do tipo corrida armamentista. Uma estratégia de macho se torna uma pressão seletiva para uma estratégia de fêmeas e vice-versa. Então, nesse sentido, a escolha de fêmeas seria limitada ou impedida pela ação dos machos. Ou porque eles de fato impedem a sua escolha, se a fêmea de macaco fosse seguir outro macho, aí sim ele seria agressivo, ou porque ele pode matar o filhote de outro macho, né? Isso é uma hipótese geral, não é só para macaco prego. Na verdade, as primeiras hipóteses sobre conflito sexual vieram da literatura de invertebrados. O infanticídio, na verdade, hoje se considera extremamente comum na ordem dos primatas, incluindo a nossa espécie, lógico, em determinados contextos. O infanticídio é considerado uma estratégia que faz parte do repertório de machos em espécies em que as fêmeas não têm uma época reprodutiva, não são sincrônicas, então, uma fêmea de cada vez, não todas ao mesmo tempo, e, portanto, também a sua reprodução não está limitada a uma época do ano. Então, se o seu filhote morre e ela começa a ciclar de novo, então é vantagem para um macho. E também nessas condições em que a probabilidade do macho infanticida ser pai daquele filhote é muito baixa. Então é aquela coisa rei leão, né? De leão. Quando um bando, um grupo de machos invade o bando, expulsa os machos residentes, todos aqueles filhotes que estão lá não são deles. Se eles matam aqueles filhotes, as fêmeas começam a ciclar e eles se reproduzem mais rápido. Então, isso é o caso de muitas espécies de primatas, e essa é uma estratégia com um custo extremo para fêmeas. Então, deve ser seleção seletiva para fêmeas evitarem esse infanticídio, né? Então, quando a gente coloca a competição intersexual na jogada, então a gente pode começar a olhar para isso, que talvez a escolha de fêmea seja muito mais comum em primatas do que se imaginava pensando só em ornamento, porque agora a escolha de fêmeas pode não ser uma escolha ativa por uma característica, mas evitação de uma estratégia de machos. Então, o que elas estão escolhendo é evitar coerção ou se proteger de coerção por outros machos, né? E quais são essas estratégias? Fazer o que a fêmea de macaco faz, concentrar a sua escolha no macho, se ele for um macho protetor, ou confundir, popular com todo mundo, que é a estratégia de fêmea de chimpanzé e dos caiararas cebos capucinos, né? Então, para testar essas hipóteses, a gente se aproveitou de uma característica dessa população de macaco prego do carne-roteiro, de chavados negrinos, que durante certos períodos, a gente observou isso fortemente no início dos estudos, nos primeiros anos dos estudos, eles fazem fissão e fusão. Então, o grupo se divide em subgrupos para forragear e se junta novamente, periodicamente. E isso nos permitiu, então, ter uma característica na formação desses subgrupos, que raramente todos os machos do grupo ficam no mesmo subgrupo. Em geral, o tamanho mais comum dos subgrupos é de mais ou menos metade do tamanho do grupo. Em geral, então, eles se dividem em 2 subgrupos, embora possa partir mais. E cada subgrupo tem metade
dos machos adultos do grupo. Então esse nosso grupo que tinha 4 machos, tipicamente a gente via 2 machos em cada subgrupo, e o outro grupo que tem 2 machos, a gente via tipicamente um macho adulto, né, reprodutivo só no grupo. Então o que a gente pensou? Nessa situação, e esses subgrupos não têm composição, não tinham composição fixa. Cada hora as fêmeas podiam lá num ou outro subgrupo, eles se reorganizaram. Então a gente imaginou que nessa situação, se as fêmeas escolhem o macho dominante para evitar a pressão, elas teriam ali mais liberdade, porque elas podiam estar no subgrupo em que eles não estão presentes, né? Agora, se o macho dominante é aquele que monopoliza as melhores fontes de alimento, então a gente imaginaria que elas iam preferir ficar no subgrupo dele e continuar preferindo copular com ele. Então a gente se aproveitou dessa situação para testar essas hipóteses. Então, entre os anos 2001 e 2005, que a gente colocou as médias ali naquele gráfico que está mostrando, deixa eu ver se a setinha vai, né? Então eu estou mostrando aqui a frequência de fêmeas apresentando comportamento proceptivo por mês, né? Ao longo dos 5 anos de observação. Aqui os nascimentos de filhote. E daí, aqui é pluviosidade, mas não importa para os nossos objetivos. Então, olhando aqui pelo maior número de nascimentos e sabendo que a gravidez dura cerca de 5 meses, então a gente pode perceber que elas estão principalmente férteis nos meses de março a maio. Nesses meses foi quando a gente observou mais frequentemente as fêmeas apresentando, indo solicitar o macho, apresentando aquele repertório completo que vocês viram no vídeo. Então, com a vocalização, com as expressões faciais, e passando de 1 a 3 dias, mais tipicamente, às vezes podia durar um pouquinho mais, seguindo esse macho, mesmo sendo popular. Mas a gente também observou nos outros meses, e mais tipicamente de julho a outubro, um outro tipo de comportamento que a gente chamou de comportamento proceptivo social. O primeiro reprodutivo e o segundo social. Esse tinha curta duração, depois que ela populava para parar de fazer. Não tinha muita vocalização, não tinha muita percepção. Elas chegavam perto do macho, tentavam fazer um monte de expressão facial e daqui a pouco morria a cobra. Muitas vezes, olha, 70% dos casos, a gente viu isso acontecer com uma fêmea com filhotes nas costas. Então o macho populava com ela com um filhotinho no meio. O assistente de campo na época estava horrorizado, achava uma coisa absolutamente inapropriada, porque ela morrendo de dó do filhote. Isso acontecia, eles têm essa dinâmica de ficção e fusão nessa população, e o que é muito raro, as fêmeas às vezes acabam trocando de grupo. Então, uma fêmea tentando entrar num grupo novo fazia isso. Quando um macho, que é o padrão mais comum, o macho novo estava tentando entrar no grupo, ou conseguia entrar no grupo, elas faziam isso para esse macho novo. E a gente chegou a observar isso em encontro entre grupos. 2 grupos se encontrando, uns machos lá vocalizando super agressivos um para o outro, e a fêmea ia lá na surdina e apresentava o comportamento proceptivo. Então isso nos levou a crer que era um estabelecimento de uma relação entre os dois, mas ela não estava realmente fértil, né? No caso, então, da proceptividade reprodutiva, quando estava todo mundo junto, os grupos estavam coesos, elas escolheram os machos dominantes em 100% dos casos. Nos eventos de proceptividade reprodutiva que a gente observou, com os grupos divididos, elas seguiram o macho dominante em 67% dos casos. Continua um viés para o macho dominante, mas há uma queda significativa nessa escolha. Então parece que o macho dominante não está perto, elas aproveitam para escolher outro. Na proceptividade social, elas seguiram o dominante ou o maior dos machos do subgrupo em 80% dos casos. Então elas estão tentando confundir o macho dominante ou o maior deles, né, quando elas estão tentando entrar num grupo.
Bom, então, pensando naquelas hipóteses iniciais que eu tinha mencionado, será que há um benefício direto para as fêmeas escolherem o macho dominante? De fato, quando a gente mediu sucesso de alimentação entre os subgrupos diferentes, a gente viu que os subgrupos contendo o macho dominante passavam mais tempo se alimentando em árvores com frutos do que os subgrupos que não continham o macho dominante. Então parece que ele está em fontes de alimento melhores. Mas também, na verdade, tinha menos gente se alimentando nessas fontes, de forma que quando a gente faz o cálculozinho que a gente chama de energia per capita, que a gente multiplica esse tempo pelo número de indivíduos que estão se alimentando e divide pelo tamanho do grupo, não teve diferença significativa. Mas, de toda forma, eles estavam se alimentando mais tempo quando estava com o macho dominante. Não posso jogar completamente fora a ideia, né? Quanto à coerção, a gente não observou competição agressiva entre os machos, a gente nunca observou o dominante tentando impedir a aproximação de outros machos quando a fêmea está em período proceptivo, mesmo no pico da fertilidade. Não houve interferência em cópulas quando elas procuraram outro macho, eles não interferiram. Não tem diferença na frequência de agressão entre machos se está na época reprodutiva ou fora da época reprodutiva. Então eles não parecem usar. Coerção não parece ser importante no sentido de obrigá-las a copular com eles, ativamente. Só para lembrar aqui que o fato de a gente não observar essa competição entre os machos não quer dizer que não haja competição reprodutiva entre os machos de macaco prego, é exatamente o mesmo exemplo do gorila, né? Eles têm combates ferozes e até mortais pela dominância. Raramente, né, quando o macho atinge a dominância, ele dura 8, 10 anos, às vezes mais raramente menos que isso, e daí, uma vez que ele atinge a dominância, aí eles não têm mais, os machos subordinados não desafiam mais, e ele não fica competindo agressivamente na reprodução, mas essa competição ocorreu anteriormente, né? E o infanticídio? De novo, nessa população a gente não observou nenhum caso de infanticídio. Mas, na verdade, considera-se que o infanticídio ele é mais raramente observado justamente porque foi pressão seletiva para contra espécies. Então, é de vez em quando que acontece. E o que a gente observa, a gente já observou para a espécie em outra população, e o que a gente observa é o desaparecimento de filhotes quando há mudança dominante. Então, testemunhar, como a gente testemunhou nesse caso aqui, do macho dominante, nesse caso aqui a gente viu o macho morder a cabeça dos filhotes, né? A gente testemunhou o crime. Isso é bem difícil, né? Mas a gente observa um aumento no desaparecimento dos filhotes que ainda estão mamando, muito pequenininhos, quando há mudança de dominante, né? Essas estratégias que a gente observou, que a gente chamou do comportamento proceptivo social, ela é muito condizente com essa ideia de confundir os machos a respeito da paternidade, né? Finalmente, o que a gente observa também, comparando a nossa população de nigritos com as outras duas que a gente estuda, de libidinosos na Boa Vista e de xanthosternos em Una, a gente observa que quanto maior a razão sexual, menor o grau de viés para o macho dominante nas cópulas. Então, mas alguém podia dizer, mas então é realmente essa capacidade de monopolização dos machos. A maior razão sexual significa uma maior proporção de machos por fêmeas dentro do grupo, né? O número de machos adultos dividido pelo total de adultos do grupo. Então, quanto maior a razão sexual, significa que tem proporcionalmente mais machos dentro do grupo. Então, a gente observar menos viés macho dominante podia significar, tem mais macho e está perdendo controle sobre as fêmeas.
Mas, na verdade, cada uma entra em período proceptivo no momento. Então, são elas que estão indo ativamente escolher outros machos, escondido, elas se afastam do grupo, mas elas tipicamente copulam com machos subordinados mais na população que tem mais macho. Então, parece ser uma estratégia de confusão quando tem mais macho dentro do grupo. A comparação com os caiararas é interessante porque aqui o infanticídio é super comum. A dinâmica dos grupos de caiararas é como de leão, a cada 4 anos, mais ou menos, os bandos são invadidos por machos estranhos que expulsam os machos residentes e matam a maior parte dos filhotes dependentes. Aqui o macho agressivamente monopoliza a fêmea, aqui as fêmeas confundem paternidade. Mas elas copulam principalmente com o macho dominante no pico da fertilidade. Deixa eu ver se eu vou falar isso aqui. Então, na verdade, quando a gente faz as análises genéticas, o viés do macho dominante é igual. Nos dois tipos de sistema, nos dois tipos de estratégia, né? Mas no macaco prego, as fêmeas escolhem e concentram a paternidade no macho dominante, e nos caiararas elas confundem a paternidade. Talvez no macaco prego, como macho dominante, ele permanece cerca de 8 anos. Concentrar a paternidade é concentrar num protetor que vai ficar ali por muito tempo. Em caiararas, a cada 4 anos está mudando, então talvez seja menos vantajoso concentrar a paternidade em alguém que daqui a pouco não está mais ali, né? Essa é a nossa hipótese nesse trabalho. Daí, indo para o estudo 2, muito mais tarde do que eu imaginava que eu ia chegar aí, então eu vou apresentar um estudo. Na verdade, esse estudo não é dessas populações selvagens, é da população que a gente estudou também no Parque Ecológico do Tietê. Eu não sei se vocês conhecem, é um parque aqui na cidade de São Paulo, perto ali do aeroporto de Guarulhos, que tem uma população que foi introduzida, mas já há muitos anos. Essa população tem mais de 30 anos ali no parque, né? Então nós estudamos a infância de macaco prego nesse parque. Então, isso eu já contei para vocês, né? O que é considerado a infância primata é esse período em que o filhote é dependente da mãe ou cuidado primário para a sua sobrevivência, para o aleitamento e transporte. Isso é bem difícil às vezes de observar na natureza, então a gente considera a idade do desmame a gente considera a idade do desmame como o fim da infância, mas isso é bem difícil da gente observar, então muitas vezes a gente calcula a infância como um intervalo entre partos, né? O tamanho da infância é o correlato do intervalo entre partos. Durante a infância acontece uma gradual transição para o filhote, no desenvolvimento do filhote, de ser completamente alimentado pelo leite materno. Então ele passa de mamar a ir gradualmente comendo alimentos sólidos que fazem parte do repertório ali da mãe e dos outros indivíduos. E da mesma forma ele gradualmente sai de ser transportado, carregado o tempo todo para começar a se locomover independentemente, até que ele só se locomove independentemente. Então a gente fala de desmame alimentar e desmame locomotor. Esse período, né, esse tamanho da infância, ele varia entre espécies, mais ou menos obviamente, né, de acordo com o próprio tamanho do pólio, o grau de maturidade ao nascimento, o tipo de alimento, né, então espécies que usam recursos mais moles, mais fáceis de obter, talvez esse desmame ocorra antes do que espécies que usam recursos que necessitam de alguma extração, o estrato ocupado, então espécies que ocupam mais os estratos superiores da copa têm uma independência mais tardia do que aquelas que andam no chão, que a locomoção é mais fácil. Mas também se observa variação intraespecífica, de novo, pelos mesmos elementos, né? A fisionomia do hábitat, então uma mesma espécie que ocorre numa área de vegetação mais baixa ou mais alta, isso pode mudar, alterar o comprimento da infância, disponibilidade de alimento e o risco de predação.
Então, pensando nessa hipótese de que o comportamento materno ele é modulado por essas variáveis ambientais, então a duração da infância estaria atrelada à mãe promover mais cedo ou mais tarde essa independência do filhote, né? Provoca o desmame mais rápido, para de carregar mais rápido. Então a gente imaginou que o Parque do Tietê, por ser uma área que não tem predadores naturais de maior perto, um risco de predação bem baixo, ter, como a gente vê, né, nas fotos, uma alta disponibilidade, eles são aprovisionados, então eles têm uma alta disponibilidade de alimento, já frutas descascadas, né, de fácil processamento, super molinhas para os filhotes, locomoção segura, eles andam muito pelo chão, tem pouca vegetação. A gente imaginou que a gente ia observar uma infância mais curta do que havia relatado na literatura para grupos selvagens, que era de cerca de média de 18 meses. Ai, meu Deus. Então a gente observou 9 dias de mãe e filhote, a gente estabeleceu esses 18 meses para estabelecer a independência, né? Então a gente observou todas as ocorrências de mamar e de alimentação por alimentos sólidos, de transportar e de locomoção, calculou esse índice de Heinz que eu mostro daqui a pouquinho no resultado, e aí a partir desses dados de mamar, de transportar, das atividades deles, a gente comparou o orçamento de atividades desses filhotinhos com os jovens e com os adultos para entender se eles já estavam andando independentemente ou comendo independentemente. Bom, o que a gente observou é que eles já, por definição na literatura, a primeira queda significativa da amamentação aconteceu no 4º mês. Então aqui já começa o processo de desmame. Eles já estão começando já estão mamando muito menos. Mas vejam, começar a colocar alimento sólido na boca já começa no 2º mês e vai crescendo, né? A amamentação e a alimentação por alimentos sólidos, que a gente chamou de independente, é negativamente correlacionada e vai indo, ela cresce muito rápido já aqui, ó, no 5º, no 6º mês, aí ela começa a variar, mas ela aparece muito e cresce muito rápido, né? Muito cedo. E daí o que a gente vê? No 5º, em termos de frequência de alimentação, no 5º mês eles já comem tanto quanto os adultos. E no 10º mês, tanto quanto os jovens. Os jovens passam mais tempo comendo do que os adultos. Mas o desmame só foi acontecer, em média, desses 9 filhotes, aos 15 meses e meio. Olha, muito tempo depois que eles já estão comendo. Ai, eu apanho desse... O mesmo padrão a gente observou para a locomoção, né? O desmame locomotor, ou seja, eles deixam de ser transportados pela mãe, em média, com 13 meses e meio, mas aqui, no 7º mês, eles já estão se locomovendo tanto quanto os adultos. O transporte cai muito rápido, menos aceleradamente do que a amamentação, mas também cai, e eles começam a andar, se locomover fora das costas da mãe no 3º mês, e nunca essa locomoção era muito frequente, né? Mas porque eles também não andam tanto ali, eles ficam meio parados perto de onde a comida é fornecida, né? Então, o que a gente observou é que eles continuam mamando, as mães continuam amamentando seus bebês e continuam carregando muito além das necessidades de sobrevivência deles, né? Então a gente se perguntou por quê. O que ajudou a gente a responder foi aquilo que eu falei, que é o índice de Heinz, que a gente divide então o número de aproximações do filhote em relação à mãe, dividido pelo total de aproximações, menos os afastamentos do filhote em relação à mãe, dividido pelo total de afastamentos. Então, quando o índice é negativo, significa que a mãe é responsável pela aproximação ao filhote. Quando ele é positivo, significa que o filhote é responsável pela aproximação à mãe, né, na díade, é responsável pela proximidade da díade. Então a gente vê que aqui no comecinho do desenvolvimento, a mãe é que está sendo responsável por manter a proximidade da díade. E isso rapidamente passa para o controle do filhote. No 9º mês isso se intensifica e é o ápice do conflito de desmame, e ainda permanece até aqui o
8º mês, ele continua se aproximando da mãe, muito, porque a mãe já está na dela e o filhote, e ela está na dela a partir do 5º mês aqui, quando ele já estava se locomovendo igual adulto, já está comendo igual adulto, e a mãe não vai atrás dele, mas os filhotes se aproximam e aí elas deixam mamar e elas deixam subir nas costas, né? Elas são tolerantes a essa aproximação, então a gente acha que isso tem a ver com esse vínculo de apego, né? O filhote está apegado à mãe e não precisa comer, e ela também é tolerante a essa aproximação, provavelmente pelo mesmo motivo. Mas a gente continuou perseguindo essa ideia de será que esse comportamento materno não é modulado pelas condições do ambiente, e aqui a gente mudou um pouco o nosso olhar, então a gente foi olhar para já bastante também inspiradas na literatura e na pesquisa do comportamento materno humano, engajamento com o bebê, né? Então a gente foi olhar para essas interações íntimas entre a mãe e o filhote, o engajamento sensorial. Então, na literatura com humanos, há essa ideia de um balanço entre um investimento em interações face a face ou um cuidado mais corporal, né? Então, se a gente pensar em mães com um modo de vida mais subsistente, elas amarram seu bebê, carregam aqui enquanto estão fazendo a sua coleta, e é um contato corporal o tempo todo e não tem tanto olho no olho. A mãe urbana deixa o bebê no berço, de vez em quando ela vai interagir, e aí é muito contato face a face. Parece haver um balanço entre essas formas de cuidado. Então, a gente, inspirado por isso, a gente foi olhar se isso que a gente chamou de calorosidade materna varia com o contexto ambiental. A gente também estava interessado nisso por toda a pesquisa que a gente tem feito já há muitos anos nessas áreas, identificando variação importante nos sistemas sociais entre essas populações, como eu falei, correlacionada às variáveis ecológicas, mas a gente começa a pensar, onde tem mais alimento concentrado, tem mais competição agonística, onde tem menos competição agonística, tem mais tolerância, mais captação, mas embora a gente relacione isso a fatores ecológicos, talvez essas diferenças ecológicas sejam relacionadas também a um estilo de vida diferente. Esses padrões sociais emerjam de estilos de cuidado diferentes, né? Um pouco atrás disso que a gente foi. Aqui então eu vou mostrar a comparação das outras duas populações, a de libidinosos da Fazenda Boa Vista e a de xantosternos de Una, do sul da Bahia. As duas áreas diferem significativamente no risco que os macacos percebem, no risco de predação que os macacos percebem. A gente mede por vocalização de alarme para predador, e em Una eles emitem o dobro de vocalizações de alarme por hora do que os macacos prédios da Boa Vista. Há um efeito importante da caça por humanos, mas, né, então a maior parte dos alarmes é emitido para cachorros, sons humanos, mas em Una também a arpia voltou para lá, felizmente, né? Tem muitos registros e eles se favor de arpia. Então as duas coisas, a pressão de caça é importante e a presença da arpia. Vou mostrar só as relações de catação, há outras diferenças sociais, mas eu acho que as relações de catação são bastante diferentes entre as duas populações. Em Una, isso aqui é uma rede social de catação, cada símbolozinho aqui são indivíduos do grupo. Aqui eu estou mostrando só os indivíduos adultos, mas a gente tem as redes com os filhotes também. Ai meu Deus, sem querer eu tinha trocado já isso, mas sem querer ficaram as fêmeas em rosa e os machos em azul. Eu já troquei isso mais recentemente, mas eu peguei o slide não trocado. E eu não somente faço isso, como teve um artigo que eu coloquei as fêmeas quadradas e os machos redondos. E aí eu tenho uma coautora holandesa que ela fica... É muito competitivo. Você pode disputar? Não, é um princípio, eu quero deixar desse jeito. Enfim,
o que a gente observa aqui é uma rede super densa. Todo mundo cata todo mundo muito frequentemente, né? Então isso aqui que diz que não há modularidade significa que não há formação de subgrupos, as relações são muito igualitárias, muito bem distribuídas dentro do grupo. Todo mundo cata todo mundo e isso é muito frequente. Entre as fêmeas, o que é interessante, assim, embora não haja formação de subgrupos, a gente vê que as fêmeas se catam muito. Na Boa Vista é um quadro bastante diferente. A gente já vê princípios de modularidade, de formação de subgrupos. A gente tem ainda as fêmeas se catando bastante, mas a gente já vê relações preferenciais, né, que estão mostradas até pela espessura das arestas. Então elas são muito mais seletivas nessas relações de catação do que as fêmeas diurnas. Então a gente pensou que essas redes sociais diferentes poderiam estar associadas talvez a uma forma diferente também de se engajar no cuidado materno e não somente esse estilo social, mas também essa diferença no risco de predação poderia determinar uma protetividade maior das fêmeas imuna, a exemplo do que já foi observado nos macacos do Velho Mundo, né, os cercopitecoides em babuínos, isso já foi observado em ambientes com maior risco, as mães sendo mais protetoras em termos de estilo de cuidado, mais protetoras dos seus filhotes do que mães em áreas com menor risco de predação. Então essa era a nossa pergunta, já falei na nossa pergunta. Aqui então o que a gente está fazendo agora, eu só vou fazer uma propaganda, inclusive para quem está nos assistindo, porque a gente desde 2013, em todas essas áreas que a gente estuda, a gente agora filma cada filhote que nasce, a gente faz dia focal, não quer dizer que a gente consegue filmar o dia inteiro, mas a gente passa o dia todo tentando filmar, sempre que eles estão então em ângulo de visão, a gente filma o filhote da sua primeira semana de vida até completar 36 meses. Então a gente tem um dia por semana de todos os filhotes. Claro, a gente tem buracos, né? Às vezes os bichos desaparecem, mas a gente tem uma amostragem bem grande já desde 2013 e a gente está trabalhando ou tentando trabalhar nas 3 áreas, e aqui eu vou apresentar os dados que a gente já tem mais, né, que é para libidinosos e para xantospermas. E daí, o que a gente comparou, que eu vou mostrar aqui, é a comparação do quanto as mães investem no engajamento tátil, né, no que a gente chamou de interação tátil, ou um envolvimento visual. Então a gente tem 2 modalidades de engajamento visual, que é olhar mesmo, que importa o olhar, e o lip smacking, que eu acho que eu tenho um vídeo para mostrar, que é tipo um beijinho que eles fazem se olhando, e os outros é de catação, de realmente abraçar ou de apoiar, como a gente viu aquela fêmea fazendo. A gente dividiu todas as interações nessas 2 modalidades. Então aqui é um exemplo de interação tátil. Então o filhotinho está mamando, aí ela vai e cata durante a amamentação. Cata com a mão, cata com a boca. Eu vou passar para o próximo, que também esse é mais lindinho. Esse aqui envolve grooming com a boca também. Dá pra ver? Dá pra ver o filhotinho fazendo? Parece o padrão da fêmea com o macho? Tá vendo? Ele olha e ela tá catando a boquinha dele. É muito lindo esse, né? Eu acho. O próximo é o da interação visual. Oh, meu Deus. Esse é o lip smacking. Tá vendo como ela faz com a boquinha? É um beijinho. E ela tá olhando pro macho, né? Ou pro macho não, pro filhote.
Então, eu vou mostrar para vocês os resultados do primeiro mês. A gente analisou as 4 semanas, de 11 infantes, 6 da Boa Vista, 5 de Una. A gente teve 4 pessoas trabalhando na transcrição. Sim, eu falei que ia fazer propaganda, esqueci. Então, a gente teve 4 pessoas trabalhando na transcrição desses vídeos, treinados até concordância de todos. E a gente tem um enorme banco de dados e a gente gera muito mais vídeos do que a gente consegue trabalhar. Então tem muito material para quem quiser fazer pesquisa em climatologia, não tem tanta disposição para ir ao campo. A gente tem um incrível banco de dados esperando alunas e alunos para trabalhar. Então, indo aos resultados, a gente observou muita similaridade neste repertório de interações entre as duas populações, entre as duas espécies. Não há uma forma de cuidar que apareça numa espécie e não apareça na outra. Também observamos similaridade numa frequência maior de interações táteis do que visuais nas duas populações. Aqui é a Boa Vista e aqui é Una. Então, tudo muito parecido nas duas. Mas a gente observou, e a diferença significativa aparece na primeira semana, uma interação tátil em maior frequência e mais duradoura em Una, então a população que tem mais risco de predação e que se caga mais, teve mais interação tátil do que a população da Boa Vista. São diferenças sutis, né? Em Una tem mais amamentação com estimulação tátil do que na Boa Vista. Então em Una, quando elas estão dando de mamar, elas estão catando filhotes, elas estão inspecionando, do que... Dá para vocês verem na foto? Eu pus essa foto. Amamentar na Boa Vista é apenas amamentar. Meu filhote está morto, ela está assim. Nem toca e nem olha. Em compensação, o quanto elas, fêmeas da Boa Vista e fêmeas de Una, o quanto elas se engajam visualmente com o filhote durante a amamentação é bastante parecido, mas fora da amamentação é significativamente maior na Boa Vista. Então, quando ela está aumentando, ela interage mesmo tátilmente, na verdade ela olha, né? Como a de Una. A diferença é em captação e tudo. Mas ela passa mais tempo olhando sem estar aumentando. Então parece que esse engajamento visual é um pouco mais intenso na Boa Vista do que em Una. Então, parece, né, que essas diferenças que a gente observa nas duas áreas, que estão refletidas nos estilos sociais, também aparecem nesse engajamento materno, no desenvolvimento. Aqui eu estou mostrando só esse primeiro mês, mas a gente já tem mais dados mostrando isso mais para frente também. Então, parece que é nessa área em que o risco é maior, Una, as mães se engajam mais no cuidado, na interação com os filhotes. E o que eu acho mais interessante, né, que essa população que se engaja mais em relações de catação, também se engaja mais nessa interação tátil, que é essencialmente catação ao filhote. Então parece, faz esse contraponto, esse análogo ao que a gente observa na nossa espécie, né? Então pode haver, como eu falei no início, essa interação entre as relações iniciais e o contexto ecológico, promovendo essas diferenças sociais entre populações. No primeiro estudo da duração da infância, a gente viu que a infância não está relacionada apenas à maturação física, mas ao engajamento, ao apego, né, da mãe com o filhote. O segundo estudo mostra que a calorosidade materna é afetada pelo contexto ecológico e social. Então, aí a gente pode fazer um paralelo com a nossa espécie, né? Que a gente... uma das contribuições todas das ideias de Darwin para a gente também é poder fazer essa análise comparativa de comportamento. Então a gente insere o animal humano junto com as demais espécies animais, e a gente pode então encontrar, como o Darwin gostava de falar, né, essas evidências de gradação para muitas
grupos, né? Então, muitas das nossas características estão presentes na ordem primata. E, finalmente, quanto ao comportamento reprodutivo, os nossos dados, especialmente em comparação com os Caiararas, chamam a atenção para esse aspecto que não estava presente na formulação inicial da seleção sexual, né? A importância do conflito sexual para a evolução de estratégias reprodutivas, a ideia de que quando há infanticídio, então, as fêmeas podem tanto usar estratégias de concentração de paternidade quanto de confusão de paternidade, mas a gente não exclui com isso a hipótese de que pode haver um benefício direto que um macho dominante pode prover para as fêmeas, ainda que haja aí um papel também de infanticídio. Então, com isso, eu termino, agradeço muito a presença presencial e virtual de vocês, agradeço mais uma vez a organização da semana por me convidar e quero de novo agradecer as fontes de financiamento públicas que a gente tem tido para fazer essas pesquisas. Eu espero que se mantenha. E é isso. Muito obrigada. Até que eu não ultrapassei. Eu fiquei curiosa com uma coisa, assim, não sei se isso tem paralelo, espero que não, mas você falou muito do infanticídio, com uma produção seletiva e tudo mais, e feminicídio entre primatas. Isso é uma coisa... Não. Pode. Há, às vezes, conflitos entre grupos que podem ser brutais e pode... feminicídio, eu estou falando isso, eu acabei de lembrar de ter visto uma palestra recentemente. Tem alguns babuínos horrendos, mas nessa coerção. Né? Tem algumas espécies de babuínos em que essa coerção ela é violenta, ela é com mordida e ela pode machucar, mas não feminicídio. É um exemplo raro. Por isso que eu falei, acabei de lembrar, porque isso é muito... Mas, mesmo numa espécie como essa, a fêmea tem um poder de reclusa. Isso um pouco faz parte do repertório, mas apenas sentar e não quiser copular, não vai ter copo. Só em orangotango é que há algumas observações de cópula forçada. Mas na maior parte dos primatas, ainda que haja competição dos machos, ainda que haja coerção, a fêmea tem que aceitar. Né? E esse tipo de violência, como a gente observa na nossa espécie, não tem nenhum paralelo. E na nossa espécie, num determinado contexto cultural, né? Porque a gente tem muitos contextos culturais humanos atuais, né? A gente tem uma diversidade muito grande ainda de culturas, então modos de vida mais de subsistência e mais igualitários, tem pouca expressão da violência. Oi, meu nome é Ricardo. Eu queria saber que em ave, sim, você tem uma distinção entre o mar e algumas espécies que o macho é colorido. E às vezes até quando a gente não acha que o macho é colorido, ele mas a gente não consegue ver as cores. E normalmente a fêmea é mais clara, não se mostra tanto. No primeiro caso, já que o comportamento muda e a fêmea que se torna a que vai atrás do macho para chamar atenção, há mesmo que alguma tinta, mas alguma coloração de pele nas fêmeas que chame a atenção? Não, você está falando do macaco prego, né? Não, mas há uma ideia de que de fato essa sinalização toda dela seria... Então, ela não tem sinais,
morfológicos, né, relacionados à reprodução e que ajudassem o macho a escolher, mas ela teria esses sinais comportamentais, que seriam indicativos da fertilidade dela. É uma hipótese. Tem gente tentando estudar isso, se há uma gradação na intensidade dos sinais que sugira maior ou menor fertilidade, porque, como eu falei, o dominante, ele só vai dar bola para ela quando ela está no pico da fertilidade. Então, de alguma maneira, ele está monitorando isso. E ele também pode monitorar entre fêmeas, né? Nas raras vezes em que há mais de uma em período prospectivo, pode haver algum grau de escolha dele, né? Mas é tudo que a gente sabe é comportamental. Pode ser que tenha alguma coisa fisiológica via feromônio que a gente também ainda não identificou, né? Até porque, não sei, é uma coisa que surgiu agora na cabeça, mas talvez a seleção de comportamento seja algo mais rápido que a seleção de aparatos físicos, né? Essa é uma hipótese forte. Se isso fosse acontecendo, aí sim poderia, no futuro, quem sabe, tivesse uma mudança de cor. Sim. E só que eu esqueci de dizer isso, e eu acho interessante e importante. Só quem não escolhe o macho dominante são as filhas dele. Elas escolhem outros machos e... De alguma maneira elas sabem. Elas não escolhem e ele não faz nada quando elas seguem outros machos. A gente acha até que o fim da dominância de um macho pode estar relacionado quando quase todas as fêmeas do grupo já são filhas dele. Essa questão do geracional. Tem muita filha dele e talvez a dominância dele vá caindo, né? Mas essa é só a ideia da gente, assim. Você sabe se tem pesquisas, você mencionou essas diferenças de comportamento com a prole, né? Que tem essa coisa de mulheres urbanas, que tem essa coisa muito de olhar ou carregar fisicamente, das mulheres em ambientes rurais que estão trabalhando, tudo mais. Existe algum tipo de estudo que correlacione isso à diferença em aspectos no desenvolvimento da prole, assim, o que um contato mais físico e menos olho a olho pode desencadear em processos de desenvolvimento dessa prole? Você sabe se já existe? Então, há bastante tentativa, mas as coisas são bem inconclusivas e complicadas, né? Os modelos experimentais podem ser difíceis. Porque também como a gente está avaliando, porque eu acho que você está pensando assim, aspectos de desenvolvimento cognitivos, né, certos desempenhos, e isso pode ser tudo, na verdade, diferente entre essas formas de organização diferentes, sabe? Há trabalhos, vamos dizer assim, intracultura, né? Então há muitos trabalhos em sociedades urbanas que comparam mães com diferentes graus de engajamento no contato visual, e de novo os resultados são é um fenômeno muito complexo, né? Porque você tem as crianças mais ou menos resilientes a mães que são menos engajadas, né? As crianças variam. Isso. As variâncias. Então é interessante assim, no departamento em que eu trabalho, teve um grupo que teve um projeto longo pesquisando depressão pós-parto, né, mães com depressão pós-parto, e fazendo essas comparações, né? Então, na verdade, precisa ter um conjunto de fatores de risco, todos ali naquela díade, para haver consequências mais importantes. Parece que o sistema é bem resiliente. Então mesmo que uma mãe não se engaje muito, mas você tem a rede social, ou você sabe. Agora, quando você tem todos os fatores
associadas. Então, não há suporte social nenhum, sem família, sem cuidado paterno, às vezes rompimento do relacionamento de uma maneira. Então, toda a situação muito ruim, então parece. Mas são estudos difíceis, aí quais são as medidas? Quando chega lá no 3º ano, a criança sorri menos. Assim, sabe? É difícil você fazer um estudo longitudinal com humanos, né? O tempo de desenvolvimento é muito longo. Então, Mas se o macaco prego, por exemplo, se aquele período que você fala do desmame, se ele é interrompido de alguma forma... É o que a gente está olhando agora. Acabou de sair, que raiva, acabou de sair, eu ainda não li, acabou de sair um artigo que compara a reação, né, do comportamento dos filhotes de chimpanzé que perderam a mãe antes ou depois do desmame. Então eu vou ter que ler, aí eu conto pra você. E agora, isso é o que a gente está fazendo agora com a prega. O que a gente quer entender é se há consequências, né, das diferenças dos estilos mais para frente, né? Agora, a gente também olha, porque é a mesma coisa, tem um engajamento materno, mas tem estilos diferentes deles, né? Sim. Tem aquele que nasce mais ativo ou menos ativo, mais social ou menos social, tem a presença dos irmãos, então não é nenhum desses fenômenos é simples de você isolar de outras variáveis, né? Parece o que a gente tem de dado mostra que é um fenômeno multicausal, vamos dizer assim. Então você tem vários fatores que estão atuando ali. Quando tudo está negativo, né, vamos usar essa palavra, então você pode ter consequência. O que há estudos importantes é quanto a cuidado, que a gente chama de cuidado abusivo, e isso há para primatas não humanos também, mas em cativeiro, até como modelos para esses efeitos. Então, o abuso na primeira infância tem consequências importantes, epigenéticas já se mostra, né? Então, isso afeta a circuitaria neural, efeitos de dopamina, né, nas cadeias comportamentais. Então, isso tem efeitos para indivíduos mais ansiosos, mais agressivos, mais abusadores. Então isso é importante. Você tem déficits até cognitivos importantes em humanos relacionados a abuso, a maus tratos na infância. Isso é bastante importante. Mas é completamente, isso é outra história, a gente não poderia nem chamar de uma forma de cuidado, né? Agora, essa variação de cuidado parece fazer parte do repertório, né? Então, talvez resulte em trajetórias distintas, mas todas adaptativas, né? É bem interessante. Vou fazer uma pergunta sobre a zona. Tem um caso aí, não sei se eu estou falando do bairro, mas talvez você saiba até mais do que eu. Uma professora, acho que sociologia que eu no colégio, isso foi na minha cabeça, de que alguns macacos, acho que isso é aquele macaco japonês, que fica tomando banho infernal, uma população aprendeu a lavar algumas batatas, algumas comidas que eles tinham lá. Batata mesmo. Eles aprenderam a lavar, ou não sei, e isso foi algo aprendido e foi assimilado pelo grupo. E alguns biólogos dizem, a certa cultura é algo que é aprendido passado às gerações seguintes, isso seria cultura. O pessoal mais das ciências humanas, mais da sociologia, eles ficam irritados, não, cultura é algo humano, uma raça de cultura, isso, sei lá o que eles chamam, uma opção de cultura, não sei. Protocultura. E aí que tá. A gente viu somente alguns comportamentos, então essa espécie tem um comportamento, essa outra tal, mas ao longo desses estudos, vocês tiveram visto muita coisa. Vocês viram alguma coisa que eles aprenderam ao longo disso e aí foi transmitido adiante? Eu só vou falar uma coisa, eu sou responsável por ela não ter falado exatamente disso, né?
Senão ela faria provavelmente... Falando que eles usam ferramentas, esses macacos da Boa Vista. E claramente isso é aprendido socialmente. Mas na verdade, hoje a gente tem muitos exemplos de comportamentos que são transmitidos tanto horizontalmente, né, dentro da mesma geração, quanto entre gerações, por esses mecanismos de transmissão social, não genéticos, né? Que o uso de ferramenta é até mais fácil da gente estudar e mais óbvio, mas grande parte do repertório alimentar da maior parte dessas espécies é aprendido, né? A maioria das espécies que eles exploram é por contato com os coespecíficos. Então acho que essa exclusividade da transmissão social da informação na nossa espécie, eu acho que já isso é uma ideia a superar. Mas, enquanto a gente tentou fazer essa superação, então a gente chamou esses exemplos de cultura. Olha como é que tem cultura em outras espécies. A gente já, talvez, né, muitos primatólogos não aceitam, eu já vi briga de dente arreganhado. Não vamos abrir mão de jeito nenhum disso. Mas há quem considere que a gente tem mesmo que fazer uma distinção para um conjunto de, não é só comportamento, né? De hábitos, de artefatos, de acumulados, né, na espécie humana. A cultura humana ela tem uma multiplicidade de criações e de modalidades, né, muito maior do que a gente observa em outras espécies, e especialmente eu acho que é o que é muito típico do conceito antropológico de cultura, que é simbolismo, né? Então isso a gente não consegue mostrar muito em outras espécies, embora haja algumas convenções de comunicação, de gestos comunicativos em primatas, porque são gestos comunicativos, né, que aparecem em outros primatas, que também chamam a atenção, né? São códigos partilhados por grupos. Mas são poucos os exemplos. Mas se a gente não tivesse, eu acho que a tentativa de quem está na área de comportamento animal, ou nas áreas biológicas, e a gente fala em cultura, é tentar discutir que, ainda que haja uma peculiaridade da cultura humana, né? Então, que a gente poderia dizer que é única a cultura humana, de novo a gente vê gradação. Então a cultura não surgiu do nada e não é algo que destaca a espécie humana do restante da natureza, como já se quis postular, né? Então a gente diz na minha área, né, nas nossas aulas, que o ser humano é biologicamente cultural. Então, faz parte da nossa biologia a cultura, e a transmissão social da informação está presente na grande maioria das espécies, né? Mesmo nas que não são sociais, você pode ter essas ideias de construção de nicho, né? Um indivíduo pode alterar o ambiente de forma que a próxima geração já encontre um ambiente influenciado pelo seu específico, né? Um livro que eu li, agora você me lembrou, Outras Mentes, é sobre os pombos, e aí o autor começa falando de uma cidade de pombos que foi criada pelos pombos. E eles não são animais sociais, então ele fala, porque a inteligência teria se desenvolvido em um animal que não é social, que é solitário. Uma coisa que foi na minha cabeça. Isso é matéria para muita discussão.
Bom, Patrícia, muito obrigada, de noite maravilhosa. Eu que agradeço. Você vai virar sócia, né? Eu gosto. Amiga e moradora do Dia de Darwin do Museu de Zoologia. Muito obrigada, de noite maravilhosa. Obrigada. Seu trabalho, da sua equipe tão estimulante, tão delicioso, apaixonante, né? Então eu agradeço muito, agradeço a presença de vocês, a vocês que nos assistiram pelo IPTV da Universidade de São Paulo, muito obrigada. E lembro que amanhã a gente vai ter uma palestra às 3h da tarde com o professor Luiz Eduardo Anelli, do Instituto de Geociências, que vai falar sobre dinossauros no Brasil. Então todos convidados, ela também será transmitida pelo IPTV. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, agradeço.